E a gente vai direto para mais uma mesa redonda, agora com o tema Desenvolvimento e Saúde. Os nossos dois palestrantes são José Eduardo Cassiolato, ele é economista, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenador da rede de pesquisa em sistemas e arranjos produtivos e inovativos locais, tem pós-doutorado na Universidade Pierre Mendes, da França, PhD e MA na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Ele é membro do Conselho Superior da Fiocruz e membro do Conselho Editorial de Revistas Científicas no Brasil e no exterior. José foi secretário-geral e presidente da Rede Global sobre a Economia da Aprendizagem, Inovação e Sistemas de Captação. Ele foi professor também convidado da Universidade de Rennes, na França, pesquisador convidado da Universidade de Sussex, na Inglaterra, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Carlos Gadelha, ele é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade do Rio, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, ex-secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e vice-presidente de Produção e Inovação da Fiocruz. A mediação dessa apresentação será feita pelo Rodrigo Mariano, ele é conselheiro do Corecon São Paulo, e eu desejo um bom debate a todos. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos nossos telespectadores, boa tarde também aos nossos dois painelistas dessa tarde aqui, José Eduardo Cassiolato, Carlos Gadelha, agradeço muito aí pela presença, né, hoje vamos poder compartilhar um pouquinho aí sobre o tema, né, desenvolvimento e saúde, tema esse muito importante, né, acho que a tarde de hoje aqui nesses minutos vamos tratar um pouquinho aí de saúde como qualidade de vida, a importância aí da saúde para o desenvolvimento, né, do país, principalmente nesse momento atual, aí nesses desafios ao longo dos últimos anos, né, a importância da saúde aí que se deu destaque a partir da crise do Covid, né, proposições para os próximos anos e também algumas perspectivas, né, da saúde como item relevante para o desenvolvimento do país. Eu vou começar, então, aqui, né, sem mais delongas e já tendo aí os nossos dois palestrantes já mencionados aí, apresentados, vou passar aqui a palavra para o José Eduardo Cassiolato aí para falar um pouquinho sobre esse tema aí relevante para nós. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Carlos. Rodrigo, em seu nome, eu queria agradecer ao Corecon de São Paulo, do qual eu sou afiliado, apesar de morar no Rio há muito tempo, pelo convite, é um prazer enorme, mesmo que virtualmente, estar com vocês aí em São Paulo e no resto do país. Eu acertei um pouco com meu amigo Carlos Gadelha, quer dizer, eu vou iniciar falando um pouco de questões um pouco mais gerais, né? Quer dizer, a relação entre saúde e desenvolvimento é uma relação muito importante que nós, economistas, também temos trabalhado, pelo menos alguns de nós, ao longo do tempo. E a percepção da importância da saúde nos processos de desenvolvimento, ela já vem, podemos dizer, liderado por um esforço da Organização Mundial de Saúde, já pelo menos desde o final dos anos 70. A percepção de quão importante é a saúde, né, compreendida da sua forma mais ampla, não apenas como curar doenças, né, que é talvez a forma menos nobre de se compreender a saúde, e mais equivocada, eu acho, mas sim na sua totalidade, quer dizer, a saúde espiritual, a saúde mental, né, a possibilidade de vida e bem-estar construído de uma maneira digna em diferentes países e regiões. Quer dizer, essa percepção, ela, apesar de não muito debatida, ela é muito importante para a gente pensar em possibilidades para o caso brasileiro. Mas o que eu vou tentar me centrar para frente aqui nessa conversa nossa é tentar, digamos, discutir alguns pontos que eu acho que são muito relevantes nesse momento atual de grandes mudanças, grandes turbulências econômicas, sociais e particularmente geopolíticas, que a gente vive desde a crise da Covid-19 em 2020 até a crise atual aprofundada, que é a crise trazida pelo conflito militar na Europa. Né? O conflito militar na Europa, por exemplo, a gente viu quão importantes são energia, alimentos. Né? Alimentos é importante
componente do que a gente compreenderia como saúde. Como as mudanças geopolíticas, econômicas que estão acontecendo hoje em dia estão mudando radicalmente o eixo dos debates sobre perspectiva do desenvolvimento e, particularmente, sobre o tema da nossa conversa aqui. Apesar de que se torne explícito com a crise trazida pela Covid-19, eu gostaria de mostrar que os principais países mais avançados, estou falando do leste do Ocidente europeu, né? França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, China e outros grandes países como Brasil e Índia, a gente tem percebido, particularmente depois da crise de 2007, 2008, uma preocupação muito grande com os dos diferentes governos, com os principais componentes do que a gente chamaria saúde como um todo, né, e que estão involucrados no conceito extremamente relevante, importante, introduzido pelo meu amigo Carlos Gadelha, de complexo econômico industrial da saúde, né? Então, a gente percebe que já em 2009, logo depois da crise financeira de 2007, 2008, a gente vê um aumento brutal, né? A gente está usando uma pesquisa que estamos fazendo junto com o Gadelha da Fiocruz, a gente está usando uma base de dados sobre políticas governamentais muito interessante da Universidade de St. Gallen, na Suíça, e ela mostra o brutal aumento da intervenção do Estado, especialmente a partir de 2008. Então, a política industrial ela não vem com o Trump, não vem com a Covid, ela vem de antes, ela é acelerada a partir, evidentemente, das explicitações feitas pelo governo Trump nos Estados Unidos e pelo que ocorre a partir da crise da Covid. Sem entrar em detalhes, eu tinha um monte de número para trazer aqui, mas não vou trazer, não dá porque é muito pouco tempo, a gente pode debater isso depois. Mas eu poderia dizer, com certeza, que países como Estados Unidos, China e Alemanha, por exemplo, falar dos três maiores, usam a política de intervenção microeconômica, né, de uma forma muito grande em atividades como um todo, mas aquelas ligadas à saúde de uma maneira particular. Elas estão entre as 3, 4 atividades que mais têm sido objeto de ação pública do Estado. E essa ação é generalizada. A China, evidentemente, tem o papel principal, mas os Estados Unidos estão logo em segundo lugar e a Alemanha em terceiro, né? Então, são 6, 7 países que dominam esse mercado global e que, a partir da crise de 2007, 2008, avançam significativamente na introdução dessas medidas. A maior parte dessas medidas são medidas explicitamente voltadas para assegurar o tecido produtivo nacional, digamos assim, de uma maneira muito ampla, tá? Isso acontece em todos esses países, né? E a maior parte dessas medidas são medidas de apoio, subvenção direta do Estado, né? As medidas, por exemplo, tarifárias são importantes também, mas aquelas mais importantes são de apoio a empresas que estão quebrando, ou então tentando se impedir a compra de empresas locais por empresas estrangeiras, particularmente, mas não apenas chinesas. Quer dizer, é um mercado global sob crescente intervenção pública, o que acontece também de uma forma mais ampla a partir de 2020, com a crise da Covid, né? Então, esse é o mercado global. O Brasil, infelizmente, né, talvez pressionado de uma forma muito brutal, né, pelo neoliberalismo e por umas visões que estão sendo já totalmente descartadas em lugares diferentes do mundo, o Brasil é o campeão ao reverso, quer dizer, ele é o país que mais colocou medidas liberalizantes nessa atividade ao longo desde 2009, e isso se concentra, evidentemente, a partir de 2015, 2016, quando a gente abre de uma maneira brutal, e o resultado disso a gente vai ver, evidentemente, com a Covid. Quer dizer, então, é um momento fundamental, esse momento de mudanças tectônicas em escala global, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a guerra na Ucrânia, né? Mas sabemos que tem crise profunda na Europa, e quem é que diria 6 meses atrás que a Alemanha, que era vista como a grande máquina produtiva da Europa, tivesse agora numa situação como está, onde toda a sua estrutura industrial está
sendo ameaçada, tendo em vista a crise energética que passa. Então, essas mudanças tectônicas, eu acho que também levam, né, fora questões muito nossas brasileiras, que o Carlos Gadelha, sem dúvida, terá mais capacidade de colocar aqui. Essas mudanças globais nos impelem a tentar repensar a nossa estrutura produtiva como um todo, mas, em particular, na questão de saúde compreendida dessa forma mais ampla. Então, eu acho que é com muita satisfação que a gente começa a ver uma ampliação desse tipo de debate na economia e sociedade brasileira e, particularmente, a menção sobre a importância de se pensar a saúde vista da forma mais ampla, né? E aí eu coloco, inclusive, particularmente, a alimentação, que faz parte dessa concepção mais ampla, como um elemento central de políticas tão necessárias que a gente tem para frente, né? Eu tenho visto muito debate sobre reindustrialização, eles são importantes, mas a gente tem que pensar numa reindustrialização, ou qual seja o nome que queremos dar a isso, pensando no futuro, né? E não no que a gente, às vezes, escuta, falando da indústria automobilística, coisas que já estão no passado, né? Essas atividades todas estão sendo totalmente transformadas no mundo inteiro, né? E a gente tem que pensar no futuro, e o futuro, se por um lado está parecendo apontar, né, infelizmente, para guerra e destruição, por outro lado, ele pode e deve apontar para a sobrevivência da espécie, né, para colocar a sustentabilidade social e ambiental no centro de uma agenda propositiva de desenvolvimento e de políticas públicas, e a saúde como centro fundamental nesses processos de transformação. As ideias estão colocadas aí, tem muito trabalho muito bem feito que está sendo divulgado, debatido. O Gadelha é um dos artífices desse trabalho, e acho que a gente tem condições históricas únicas de repensar o posicionamento do Brasil, que será diferente do que é hoje, né? Muito diferente. Eu, por exemplo, li há pouco tempo atrás um artigo feito por acadêmicos dos Estados Unidos que colocam horizontes temporais para o que eles estão chamando, que já está sendo chamado de friendly shoring, né? Quer dizer, você tirar as atividades produtivas de determinados países, como a China, mas não apenas, países que não são amistosos, entre aspas, ao Ocidente, né, e trazer de volta para países mais amigáveis, né? E nesses exercícios, por exemplo, o Brasil é visto como aquele lugar onde as atividades de baixa e média intensidade tecnológica seriam trazidas da China para cá. A gente não pode pensar numa nova divisão internacional do trabalho subordinados aos desígnios de um movimento claramente de decomposição, que é o que está acontecendo com o capitalismo financiarizado que a gente observa, né, no Ocidente, e temos que pensar assim numa entrada mais altiva nessa nova fase que se avizinha, né? E a nossa possibilidade de sucesso, e a gente tem muitas variáveis para isso, que não dá tempo de a gente discutir, elas estão centradas na vida, na sustentabilidade e nas possibilidades trazidas por um país como o nosso, de dimensões continentais, onde temos abundância de água, abundância de energia, capacitação científica e tecnológica enorme construída nas áreas de sustentabilidade como um todo e de saúde em particular, e que nos colocam numa posição privilegiada para dar esse salto. Agora ou nunca, talvez. E eu acho que isso é que a gente tem que pensar um pouco para frente. Obrigado. Não sei se meu tempo está esgotando ou não, mas eu vou parar por aqui para deixar para o nosso debate, se tiver pergunta. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado pelo convite e parabéns, sucesso para esse encontro tão importante que vocês estão organizando. Muito obrigado, José Eduardo. Uma explanação muito direta, muito clara, né, a respeito do tema. Eu acho que você trouxe uma provocação muito importante e, de certa forma, até um alento aí, né, dado que, pelas suas palavras, aí nós temos iniciado uma discussão muito importante, né, de trazer a saúde, a discussão dos temas de saúde para a mesa diante do tema de desenvolvimento, ou seja, a saúde passa, né, a ser um dos itens mais relevantes aí no que diz respeito ao desenvolvimento dos países, e com certeza deve estar
na agenda, né, das discussões aí enfim, de eleições, nas discussões de planejamento de governo, de planejamento aí de todas as entidades públicas. E acho que para pegar o gancho aí, já vou tentar aqui passar a palavra para o Carlos Gadelha, e até nesse sentido aí, Carlos, a gente discutiu um pouquinho, né, essas perspectivas, né, da saúde aí como item relevante para o desenvolvimento do país, e de que modo também aí, de certa forma, questões propositivas podem ser lançadas, né, diante do cenário atual, com vistas a apoiar, né, os nossos governantes, os governos aí no sentido de trazer esse tema para frente aí da discussão do desenvolvimento dos países. Então, eu passo a palavra agora aí ao Carlos Gadelha para se utilizar dos seus 15 minutos aí de explanação. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite do Pedro Afonso Gomes, do Valdir Pereira Gomes, que preside aqui o Congresso Paulista, né? E também queria saudar o Rodrigo Mariano, que está fazendo a mediação, e meu grande amigo, colega, parceiro, que a gente sempre tem que ouvir com muita atenção, o professor José Cassolato, né? É uma referência para pensar o desenvolvimento, que a gente sempre tem que dialogar, né? E eu vou aqui tratar do tema mais amplo da saúde e desenvolvimento, né? Como foi pensado, né? Como foi sugerido, aliás, desenvolvimento e saúde, né? A saúde como parte de um modelo de desenvolvimento. Acho que é importante essa nuance, né? E trazer um pouco a trajetória e as propostas que estão na mesa apresentadas pela própria Fundação Oswaldo Cruz, né? Acho que a Fiocruz hoje, eu vou brincar aqui, né? Eu sou economista, então posso brincar com a gente à vontade, né? Os economistas descobriram a Fiocruz, né? Precisou uma pandemia e tal para a gente poder ter esse olhar, porque, na verdade, há um problema cognitivo no campo da economia e no campo da visão de desenvolvimento que separa o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento ambiental. Por mais que no discurso, na narrativa, sempre se fale, o desenvolvimento sustentável são desses 3 braços. Quando a gente vai fazer política de desenvolvimento, tem o hardcore, que muitas vezes é excludente e que destrói o planeta, e as políticas acessórias, compensatórias, que tentam enxugar o gelo, né, entre as quais se entra o bem-estar e a sustentabilidade ambiental. E essa forma de nós, economistas, vermos o desenvolvimento, ela precisa ser superada em toda a sua profundidade, né? E aí eu acho que eu trazer um pouco, né? Eu vou contar para vocês aqui, quero conversar um pouco também com jovens economistas, né? Eu estou um pouco, não sei se é a minha idade que eu vou procurando me concentrar aqui nos jovens economistas, né? Como era estranho, algum tempo atrás, um economista da Fundação Oswaldo Cruz. O pessoal falava, mas você cuida de contabilidade, você não conseguiu entrar nas universidades, no mercado financeiro, o que você está fazendo na Fiocruz, né? Na verdade, havia quase como assim, olha, o campo das políticas sociais, o campo das doenças, né? Da malária, de Chagas, da diarreia infantil, que mata tremendamente as crianças do nosso país de modo desigual. Isso não é um campo da economia, né? Isso é um campo lá das ocupações tradicionais de saúde, profissionais de saúde, dos médicos. E a gente, de modo muito triste, de modo muito violento, teve que aprender que desenvolvimento e saúde estão absolutamente interligados. Eu até, dialogando aqui, quando até me fizeram aqui o convite, né, eu chateei um pouquinho quando me convidaram, né, eu falei, gente, vamos discutir a saúde não como serviços assistenciais, né, mas sim com a centralidade de uma nova política de desenvolvimento, e o professor Cassolato brilhantemente nos mostrou que essa discussão é uma discussão global. Mas eu acho que o Brasil tem até um certo protagonismo, um pioneirismo em avançar essa discussão para além das políticas fragmentadas para a gente ficar... Agora é vacina, amanhã é o medicamento, depois é o REX. Não. Primeiro, a concepção de que saúde é qualidade de vida, o professor Cassolato falou isso, é muito, muito profundo.
Saúde não é ausência de doença. Saúde é qualidade de vida, ou seja, é felicidade. É como as pessoas estão se organizando socialmente. Como é que está havendo a interação? Isso vai ter tudo a ver com as teses, né, que eu vou apresentar aqui, 10 teses para a gente repensar a relação desenvolvimento e saúde, propostas pela Fundação Oswaldo Cruz, com base nessa visão, que eu tive a honra de ter sido convidado para sistematizar essas teses de proposta para o país. Né? Ao pensar saúde como qualidade de vida, eu estou pensando no desenvolvimento inerentemente. Eu não vou ter saúde com destruição ambiental. Eu não vou ter saúde com 33 milhões. Eu não vou ter desenvolvimento com 33 milhões de pessoas passando fome. Eu não vou ter desenvolvimento com a desigualdade regional brutal que a gente existe no país e que a gente já aprendeu que não é só norte, nordeste, centro-oeste. Aprendi muito com a professora Tânia Bacelar. Se a gente olhar para o estado de São Paulo, né, que a gente está conversando, há uma desigualdade regional brutal. Dentro da cidade, se eu pegar Morumbi e Paraisópolis, ou dentro do estado, se eu pegar o Vale do Ribeira e a região metropolitana de São Paulo. Então, essas questões, de certa forma, que estavam meio tratadas com lateralidade ou fazendo crime de reduzir saúde, Cassiolato, nós nunca embarcamos nessa. Saúde é capital humano. Né? Olha, a saúde, ao favorecer o capital humano, ela favorece a produtividade, a saúde é importante para o desenvolvimento. Uma visão absolutamente míope e que inverte a visão do Keynes, que eu queria trazer aqui para vocês. O Keynes falava que a economia tem que estar no banco traseiro da história. Ele falava a economia tem que ser tão útil quanto os dentistas. Ou seja, é a gente... Ele falou isso no capítulo dele, no artigo dele para os netos dele. Eu não me lembro de cabeça o título, mas é o capítulo para os netos dele. Né? O que deixar, o que espero para os meus netos. Na verdade, a discussão hoje coloca o seguinte, é quase como uma inversão ética política e de política industrial e de desenvolvimento. A gente colocar a vida, o bem-estar social e o planeta como os dois grandes paradigmas de política pública. E aí, nesse sentido, né, a Fundação Oswaldo Cruz, como instituição estratégica de Estado, que está presente em todas as regiões brasileiras, a Fiocruz não é uma instituição carioca, é uma instituição nacional. Inclusive, temos uma boa interação em São Paulo, no Polo de Ribeirão Preto, articulado com a USP, e pretendemos crescer a nossa atuação em São Paulo. Estamos em todas as regiões do país. E olha que coisa interessante, né? A Fiocruz, ela teve na matriz da concepção do Sistema Único de Saúde, que é a saúde como direito, e um sistema que é o sistema mais subfinanciado do mundo. Não tem nenhum sistema universal no mundo que o governo só financie com 4% do PIB. O piso é 7% do PIB. Por isso que no nosso programa da Fiocruz para discutir com a sociedade está elevar o orçamento da saúde para o piso. Talvez seja o sistema mais eficiente do mundo se eu pegar recurso e resultado. É o mais subfinanciado do mundo. A gente não pode esquecer disso. Né? Então, a mesma instituição que concebe o Sistema Único de Saúde inaugura há 20 anos, né, trazendo a sua experiência no campo das vacinas, é importante dizer isso, a visão de que a saúde tem centralidade numa agenda de desenvolvimento econômico ao mesmo tempo. Na pandemia da Covid, eu pergunto, a questão da vacina é uma questão ao mesmo tempo econômica, social, geopolítica e decisiva para o desenvolvimento do país. A questão dos ventiladores é uma questão econômica, social, de direito à vida, de bloqueio tecnológico. Eu assisti na Fiocruz ventiladores sendo embarcados em avião. A Fiocruz é uma unidade de prestação de assistência na área infecciosa, na área de doenças infecciosas. Foram tirados ventiladores por parte de países desenvolvidos de dentro do avião, pagando a multa. Era literalmente rico tirando de pobre. Literalmente. Era uma questão geopolítica, de assimetria tecnológica, quem sabia produzir, quem não sabia produzir, quem dependia de importação, quem não dependia de importação. Era uma questão econômica, era uma questão social, era uma questão relacionada à Agenda 2030, muitos estavam sendo deixados para trás, e era uma questão decisiva do ponto de vista da vida das pessoas. Né? Então, a Fiocruz, ela, ao mesmo tempo, e por isso que eu trago essa experiência aqui, eu falei com o Mariano se era pertinente,
ela está na raiz da formulação do Sistema Único de Saúde e da visão de que a saúde constitui um complexo econômico industrial que talvez seja a grande aposta de vetor do desenvolvimento brasileiro, da reindustrialização do Brasil no século XXI. Ao mesmo tempo. E se não for ao mesmo tempo, está errado. Não é a gente virar uma plataforma de exportação e ter 30 milhões de pessoas sem acesso à saúde ou 33 milhões de pessoas passando fome, como falou aqui o Cassolato, né? Nesse sentido, até eu queria dizer, no contexto da terceira revolução tecnológica, a gente apontava o risco de não ter indústria. A questão industrial é uma questão de saúde pública. O risco de não ter indústria frente ao contexto da saúde brasileira. O risco que era. Há 20 anos falávamos isso. E estamos falando de novo no contexto da chamada quarta revolução tecnológica. De que, se não tivéssemos capacidade produtiva de fármacos, ventiladores, equipamentos, de serviços qualificados em saúde, nós teríamos um sistema universal frágil, estruturalmente frágil, com pés de barro. Então, faço uma questão que a gente pôde até apresentar aí em algumas iniciativas do Poder Legislativo. Estamos avisando de novo. Hoje, o nosso déficit comercial em saúde, na pandemia, aumentou de 15 bilhões de dólares, para 20 bilhões de dólares em um ano. Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde, o equivalente, é gasto com importação, se gerar um emprego, uma renda no Brasil, a gente tendo na USP, na UFRJ, na Paraíba, em Pernambuco, no Ceará, no Amazonas, capacidade científica e tecnológica instalada e de conhecimento. 20 bilhões de dólares em importação apenas na pandemia, e aumentou 5 bilhões porque não tinha produto. Se tivesse mais produto, ia para 25 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tinha que exportar petróleo cru, soja, para tentar pagar a conta da vida, porque não tínhamos capacidade produtiva e de inovação. E aonde a gente tinha, como no campo das vacinas, conseguimos dar resposta com uma defasagem, porque não estávamos na fronteira, né, da inovação mundial, mas conseguimos dar resposta em parceria com o setor privado, é importante que se diga, mas dando a direção para o acesso universal. Só para dar uma ideia, a produção conjunta da Fiocruz e do Butantan, a nossa estimativa conservadora é que salvou 200 mil vidas no Brasil. Isso é economia, isso é bem-estar, isso é Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás, isso é saúde, isso é desenvolvimento. Também mostramos que é possível fazer. Aonde o Brasil tinha capacidade tecnológica construída, respostas foram dadas. Nesse sentido, a Fiocruz traz para o debate uma agenda que envolve o fortalecimento do Sistema Único de Saúde como um sistema que garante uma vida harmônica, solidária, cooperativa. Uma fila de vacina é a coisa mais emocionante que existe. Não tem distinção de sexo, não tem distinção de raça, de região. É uma fila que representa um modelo diferente de sociedade. Essa é a natureza profunda dos sistemas universais, que não são sistemas compensatórios apenas para pobres. São sistemas universais que permitem, inclusive, padrões de vida de sociedades que não são partidas e de sociedades que são solidárias, né? A ciência e tecnologia com centralidade. A gente tem evoluído para gastar menos de 1% do PIB em ciência, é uma vergonha. E, ao mesmo tempo, a ciência que seja comprometida com os desafios da sociedade. Fortalecer a base produtiva e econômica, que tanta ênfase eu já dei aqui, não vou voltar a mencionar. A defesa da vida como paradigma do desenvolvimento sustentável. E aí se coloca para a política industrial e para a política de desenvolvimento dois grandes parâmetros: sustentabilidade ambiental e bem-estar. Isso cabe fazer política pública, política industrial, política de desenvolvimento, e não políticas de desenvolvimento descoladas da sociedade e do planeta. A questão da educação e a questão da democracia como um valor essencial. E aí falo da democracia, né? A conferência que criou o SUS, a 8ª conferência, o título era Saúde e Democracia. Porque eu não posso falar de democracia quando eu tenho comunidades que estão sendo atacadas, violentadas e assassinadas, no mínimo com a complacência do poder público.
Então, saúde é democracia, nos direitos mais substantivos, além do importante direito de votar, né? A questão do Estado, a gente repensar um Estado que seja vinculado com a sociedade, e eu digo, eu não quero discutir tamanho do Estado, eu quero discutir o Estado que é necessário, um dos países mais desiguais do mundo, da cabeça a cabeça, que se ocupa a primeira colocação com relação a 1% mais rico, e de um país que precisa cuidar das pessoas como é no campo da saúde, né? A gente não cair nessa esparrela, nós, professores universitários, de instituições públicas, dessa esparrela que querem colocar o serviço público, o funcionarismo público, quando eu vou dizer, não teríamos vacina para a Covid se a funcionária pública da Fiocruz, presidente da Fiocruz, não tivesse comprado 100 milhões de doses de uma vacina que não existia, numa estratégia de absorção rápida de tecnologia. É esse tipo de gestor público e de profissional público que a gente tem e que predomina no Estado brasileiro, e não essa caricatura que muitos dos economistas fazem cair na visão errônea do que é o Estado e do que é o serviço público para atender a coletividade. Nós, na saúde, que já esteve na ponta, vendo o agente de saúde ensinando a pessoa como a água da plantinha pode gerar e pode dar origem a mosquitos que geram doença, como tratar a água da plantinha, sabe a dedicação e o empenho que vai desde o cientista que estuda o DNA e a genômica avançada para o Big Data, até a pessoa que cuida da saúde lá na ponta do território. Nesse sentido, né, e aí eu fecho aqui fazendo diálogo com o Cassolato, a base econômica, produtiva e tecnológica é essencial, inclusive, para uma cooperação solidária. A gente não consegue cooperar com a África, a Fiocruz fez isso, né, tem uma planta de produção de medicamentos em Moçambique, na África, porque a gente tinha capacidade tecnológica e medicamento para a AIDS e pôde cooperar com a África. A gente não vai poder cooperar com a Argentina, com a Bolívia, com o Uruguai, com a América do Sul, se a gente não tiver capacidade tecnológica e inovação, se a gente passivamente aceitar uma divisão internacional do trabalho que está sendo recriada e reforçada, não nos tratando como respeito, tratando países como o Brasil, que tem o maior sistema universal do mundo, apenas como mercado consumidor. Nós somos um espaço de desenvolvimento. Nós temos o SUS, que é a proposta mais ousada de um país nos trópicos para garantir o acesso universal para a sua população. E nós temos tudo para ter um novo padrão de desenvolvimento onde a saúde, o complexo econômico e industrial, e pensando até saúde de modo mais amplo, como propôs aqui o professor Cassolato, envolvendo a área de alimentos, da mobilidade urbana, ou seja, toda a questão que envolve qualidade de vida, a saúde emerge como uma área central para o país voltar a se desenvolver, voltar a crescer o PIB, se reindustrializar e gerar emprego. Finalizo aqui dizendo, na saúde se gera mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos. É claramente uma área que gera inovação, que permite o Brasil entrar no contexto de transformação tecnológica, não ficar de joelhos de novo, e, ao mesmo tempo, gera emprego, renda e é um vetor para tirar a população brasileira da miséria e da fome. Finalizando, muitos achavam que a gente era dinossauro quando falava disso. É uma injustiça, porque a gente está sempre se renovando e pensando como recriar o próprio Estado. Talvez a figura que a gente deva ser identificado seja a figura do RNA mensageiro. Estamos avisando que, se não investirmos e mudarmos o padrão de desenvolvimento para as áreas que interessam à vida, o Brasil será condenado ao atraso, ao subdesenvolvimento, à desigualdade e à insustentabilidade ambiental. Economia é saúde, se for uma economia comprometida com valores, com a ética da vida e com a ética do desenvolvimento. Obrigado. Excelente colocações aí, Carlos Gadelha, muito obrigado aí pela efusiva mensagem aí passada a todos os participantes aqui, foi muito direto também ao ponto, muito esclarecedor. Muito obrigado aí por contribuir tanto. Eu vou até já começar aqui algumas perguntas, tá? E eu vou começar aqui pegando um gancho aqui da sua palavra, Carlos, eu vou começar uma pergunta contigo mesmo, aqui é uma pergunta enviada, é a seguinte, né? Quais os requisitos para que a saúde seja elemento central
de desenvolvimento econômico e social, para além, né, de uma questão binária, é apenas uma decisão política? Essa é uma pergunta do nosso conselheiro Haroldo Silva. Gostaria muito das suas colocações, porque eu acho que ela tem aí um gancho com essa última palavra que você deu, esse último gancho que você fez aí. Então, por favor, Carlos, quero ouvir um pouco aí dos seus comentários em relação a essa pergunta. Vou brincar aqui, eu pensei que agora eu ia respirar, o Cassolato ia entrar em campo, depois a gente faz aqui. Guarda a água para daqui a pouquinho. Vou beber água daqui a pouco. Mas não, porque acho que já pega no gancho. Não, primeira questão, gente, tem uma poetisa polonesa, eu não sei falar o nome dela, peço perdão a vocês, né? Que tem um poema lindo, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas eu não vou me arvorar a falar o nome, porque se Cassolato souber, me ajuda. Onde ela fala que nós somos filhos, produto da nossa época, a nossa época é política, né? Aí eu também queria dizer o seguinte, não dá para separar a economia de política, né? Não é apenas uma leitura pequena da economia política, como os agentes públicos buscando um alto interesse, mas a política, sim, de como constrói projetos coletivos de país, tá? E acho que a saúde, ela mostrou que quando há decisão política de fazer, o Brasil tem. Eu podia estar falando numa situação só voluntarista, não tem base. Olha só, o Brasil, hoje, está entre os 10 países do mundo, a gente tem esses mapas, produtores de vacina. Nós entramos nisso. Em articulação com o setor privado, Fiocruz, Butantan, entramos. Hoje, né, a gente sabe que um dos programas mais bem-sucedidos da saúde do Brasil é o programa de transplante. Acho que nenhum sistema de saúde garante gratuitamente transplante aqui no Sul, e mesmo nos países desenvolvidos é muito raro. Tem produto feito por empresa privada em parceria com Fiocruz, empresa privada de São Paulo, em parceria com a Fiocruz, que produz um produto. Outro dia, um parente meu teve um transplante bem-sucedido, felizmente, e naquele produto tinha tecnologia nacional, tecnologia feita em articulação do Estado com o setor produtivo, para a gente fazer o que era necessário. Na área de diagnóstico, o Brasil conseguiu produzir testes rápidos com muita velocidade, mais uma vez em parceria. O programa de AIDS do Brasil foi todo sustentado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: dá para fazer. A gente tem mercado público. Olha, ventilador, gente. Se vocês forem na USP, máscaras, eu oriento uma tese já concluída na UNB, máscara com nanotecnologia para filtrar produtos muito mais baratos. E choro que ela está na prateleira. Que a gente ainda não tem um tecido produtivo industrial forte para absorver essa tecnologia, ofertar e ter garantia de mercado. Algumas empresas que fizeram ventilador, Cassolato, me falam que o ventilador que foi produzido hoje está sendo usado para encher pneu de bicicleta, porque não foi dado garantia de mercado de que aquele esforço no meio da pandemia seria compensado no ano seguinte. Então, o que eu quero dizer, eu acho que a decisão política ela é incontornável, política de Estado, e que o Brasil tem base científica, tecnológica, produtiva, e tem um dos maiores mercados do mundo para estimular a produção e a inovação local. Muito obrigado, Carlos, pelas considerações aí da questão. Não é voluntarismo. Sim. Muito obrigado mesmo. Ficou claro aí as respostas. Agora, então, eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para o José Eduardo Cassiolato. O debate sobre a industrialização estava ou está interditado no Brasil. Nós, economistas, mudamos de ideia, ou como ensinou Keynes, né? Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. Quais são as suas considerações aí em relação a esse tema, José Eduardo Cassiolato, aí, por favor, suas considerações. Bom, essa frase do Keynes é muito correta, a gente tem que mudar mesmo de opinião, a gente não pode ser aquele que tem uma opinião e que os fatos contradizem, a gente continua com a opinião e os fatos vão nos mostrando que estávamos errados. Então,
esse é um ponto absolutamente central, né? Os fatos estão sendo colocados diariamente, né? Quer dizer, esse período de turbulência que a gente vive, cada dia a gente tem fatos novos. Para alguns outros, achavam que a coisa ia seguir por aí mesmo e não precisavam mudar de ideia. Quer dizer, o debate sobre reindustrialização, eu não gosto muito do termo, não, então, porque, infelizmente, aqui no Brasil, ele é sempre pensado, a questão da indústria é sempre pensado como a indústria manufatureira. Tá? A gente tem uma tradução muito ruim do termo em inglês. Em inglês, o termo industry não se refere à manufatureira. Eles falam de agricultural industry, manufacturing industry, services industry. O termo indústria significa atividade produtiva. Tá? Então, esses cortes que nós economistas damos, eu também dou, não estou criticando outros, não, critico a mim mesmo, eles às vezes não nos ajudam a perceber melhor esse momento de transformação. Quer dizer, então, qualquer estudioso que entre nas fábricas e vá compreender o que é o processo de produção, percebe que há pelo menos 3 décadas a atividade manufatureira ela começa a mudar de uma forma significativa. As fronteiras entre agricultura, serviço e indústria elas se tornam totalmente fluidas. Quer dizer, quando falamos em reindustrialização, eu, pelo menos, penso que a gente tem que falar em repensar a estrutura produtiva, que é uma estrutura produtiva fossilizada. Né? Quer dizer, a gente está ainda procurando um carro-chefe como tínhamos nos anos 50 e 60, que era a indústria automobilística. Né? A indústria automobilística está mudando radicalmente em termos globais. Quando a Ford sai do Brasil, não é só apenas por causa da nossa crise profunda que vivemos. Não, porque ela está mudando em escala global também. Ela está se tornando primordialmente uma indústria da informação. Né? Ela tem centros de processamento de dados que fazem com que ela mude radicalmente. Porque eles perceberam que não podemos pensar o futuro aumentando o número de automóveis nas nossas cidades congestionadas. Né? Quando eu saí de São Paulo há mais de 30 anos atrás, para ser bem modesto, mais tempo até, um dos motivos que me levou a sair é porque eu não aguentava o trânsito de São Paulo mais. Né? E estava tentando buscar outros lugares que tinham um trânsito melhor. Hoje em dia, o que acontecia em São Paulo há 30 anos, que só piorou, né? Vocês que moram aí sabem muito bem disso, acontece em todas as grandes cidades brasileiras. Então, o futuro não pode ser o automóvel como era tradicionalmente. Então, não vamos pensar numa indústria automobilística. Quando pensamos em reindustrialização, né, tem fatos novos que nos são trazidos diariamente pela explosão maior de uma crise global que a gente percebe, né, dia a dia, lendo as matérias que a gente lê, mas também mudanças estruturais na forma de se organizar a produção e nas possibilidades de futuro que temos. Então, Keynes está certo, os fatos têm que fazer a gente mudar a cabeça. Não vamos pensar mais em indústrias setoriais, né? Aliás, o conceito de setor é um daqueles que eu uso como economista, mas sigo muito alguns colegas economistas, como um italiano, que eu não vou dizer o nome aí, mas que é conhecido, que diz que o conceito de setor é a caixa de rejeito do economista, né? Que nenhuma atividade é feita setorialmente, ela é integrada para frente e para trás. Mas, enfim, eu acho que é nessa novidade que a gente tem que começar a organizar. E eu acho que se começar a pensar para frente, talvez as diferenças que tenhamos, inclusive entre economistas, elas possam ser minimizadas, porque o futuro está aí. A chamada quarta revolução industrial está aí, mas ela está sendo feita de uma forma virtuosa. Como é que os dados de produtividade do mundo inteiro estão estagnados, mesmo com a difusão da quarta revolução industrial? Como é que a Alemanha está de joelhos, mesmo sendo o país da indústria 4.0? Temos que sair das nossas caixas e repensar. E a gente está vendo isso. Eu leio muito material de bons analistas do sistema financeiro internacionais. E todos eles estão dizendo que a globalização, como concebíamos, já era. Tem outra coisa acontecendo aí. É nessa novidade que a gente tem que começar a olhar, mas, como todos os seres humanos, a gente tem muito medo do futuro incerto. Tá? Muito bem colocado. Agradeço aí imensamente aqui
a participação de ambos, professor Cassiolato, professor Gadelha, belas colocações. O papo é tão bom que nós estamos aí atingindo o tempo máximo aqui, faltam 30 segundos, né, para terminar aqui a palestra de ambos. Eu queria muito agradecer a participação do professor Gadelha, a participação também do professor Cassiolato. Esse tema é um tema muito importante, né, a todos que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo. De fato, vai se tornar um tema aí para a pauta dos próximos anos, né, acho que nós deixamos de lado muito essa discussão de saúde, que, como bem colocado pelo Gadelha aí, faz parte da qualidade de vida de uma sociedade. Então, acho que esse tema é um tema muito oportuno e agradeço muito a participação de ambos, tá? Muito obrigado aí pela participação e uma boa tarde a todos vocês, uma boa tarde também aos nossos congressistas aqui que estão participando e tem aí uma ótima palestra na sequência. Muito obrigado, Gadelha, muito obrigado, Cassiolato. Agradecer pela participação. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. E eu queria convidar os economistas para se aproximar da área da saúde social, que é uma área central para o desenvolvimento econômico. Super obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, obrigada, José Eduardo, Carlos e Rodrigo, por compartilharem tanto conhecimento aqui com a gente.